E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias, tá? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, tá? Dos nossos estudos sobre as progressões aritméticas. Perceba que hoje nós estamos já na parte 5 de exercícios comentados. Óbvio, né? Se a gente está na parte 5, tem 4 partes anteriores só de exercício, gente. Esse estudo das progressões aritméticas, ele está sendo feito em blocos, tá? Então, nós damos um bloco de conteúdos e depois já aplicamos ele com exercícios comentados. Então, aqui significa dizer que nós estamos, né, no 5º bloco de conteúdos. Se você, né, não lembra, ou faz um tempinho que você já assistiu a aula e está acompanhando aí nossas aulas, você vai perceber que falamos, né, da relação entre progressão aritmética e função afim, tá? Obviamente, né, nós já fizemos todo um estudo de soma de termos, nós já também, né, fizemos o estudo para o termo geral da PA, nós já falamos de classificação de PA, nós temos representação especial para termos de PA e também lá no início, nossos estudos, bem no início mesmo, nós comentamos, né, nós apresentamos para você situações contextualizadas aonde a PA se faz presente. E aqui, lógico, eu já estou falando para você uma retrospectiva, né? Então, nesse caso, nós já estamos praticamente na parte final do estudo das progressões aritméticas, das PAs. No caso, né, você sabe, nós temos o estudo, esse estudo dessa parte final, ele é composto por 3 grandes blocos. No caso, as sequências, tá, que já foi finalizado. Agora estamos finalizando o estudo das progressões aritméticas e, né, vamos falar da parte final, né? Apesar de estar parecendo um pouquinho redundante, né, foi finalizado, finalizando, parte final, calma. É porque o nosso estudo é composto de 3 blocos, sequências, PAs e PGs. Tá? Então, já falamos de sequências, já falamos de PAs, estamos, inclusive, terminando esse assunto. E aí, por fim, lá, falaremos de PG, tá bom? Então, vamos agora, né, para nosso bloco de exercícios comentados, aqui no caso, a parte 5. O enunciado já diz o seguinte: seja f de x igual a 5x menos 6, uma função afim e 2, 6, 10, 14, 18. Então, essa sequência aí, ela é uma PA, de razão 4, tá? Se por acaso eu estou determinando uma nova PA, aonde os termos dela são dados por f de 2, f de 6, f de 10, f de 14, f de 18, ou seja, a imagem dos termos dessa PA usando essa função afim aqui que foi dada, tá? Então, né, se isso aqui também é uma PA, eu preciso agora dizer qual é a razão dessa nova PA, tá bom? Então, para início de conversa, o que a gente já tem que observar aqui? Ora, eu estou calculando a imagem do 2. Significa dizer que lá na minha função, essa aqui que foi dada, ó, f de x igual a 5x menos 6, eu vou lá no lugar do x, eu vou substituir pelo 2. E a mesma coisa vai ser feita para o 6, depois para o 10, depois para o 14, depois para o 18. E assim sucessivamente, tá bom? Por quê? Porque aqui ele já afirmou que também vai ser uma outra PA. E eu preciso dizer não a razão da PA dada, porque inclusive já foi informado. Eu preciso dizer a razão da nova PA, tá bom? Então, vamos calcular aqui, né, os 2 primeiros termos dessa PA nova. Ou seja, lembra que eu disse para você que eu estou calculando f de 2? Então, eu estou fazendo 5 vezes 2 menos 6. Ou seja, 10 menos 6, temos como resposta o 4. Ó, primeiro termo da nova PA já é 4. Próximo, f de 6, que é o segundo termo, tá? Então, eu estou fazendo 5 vezes 6 menos 6. 5 vezes 6 dá 30, 30 menos 6 dá 24. Perceba aqui, né, que nós já podemos calcular a razão. Por quê? Porque eu tenho 2 termos consecutivos. É suficiente isso para calcular a razão, tá? Então, eu vou fazer o 24 menos o 4, que tem como resposta o 20. Pronto. Aqui, né, nós já identificamos a razão dessa nova PA, certinho? Então, aqui, obviamente, cabe uma explicação para que você entenda, tá, o raciocínio.
a gente pode fazer uma generalização, tá? Essa generalização ela é dada da seguinte forma: aquele 20, esse aqui que nós encontramos, nós fizemos o produto, obviamente, de 5 vezes 4. Quem é esse 5? Da onde veio esse 4? Esse 5, tá? Olha aqui para a nossa função dada, ele é o coeficiente angular. Tá bom? Então, ele vem lá da função como coeficiente angular. Eu vou pegar esse coeficiente angular, eu vou multiplicar ele pela razão dessa PA que foi dada. Tá? E isso vai, né, me dar como resposta justamente a razão para essa nova PA que é gerada. Perceba que eu nem precisava ter calculado esses dois termos, uma vez que eu já consegui entender que ele me deu uma função associada a uma PA, ele me orientou a construir uma nova PA, tá? Aonde essa nova PA, ela é gerada, os termos dela são gerados a partir das imagens dos valores, né, dos termos da PA anterior, através da função, certo? E aí, para eu dizer a razão, que eu não preciso dizer quem são os termos, é suficiente eu fazer o quê? Pegar o coeficiente angular e multiplicar ele pela razão da PA que já foi dada. Pronto. Significa dizer, ó, que esse cálculo aqui, ó, nem precisava, tá bom? Então, entenda isso. Toda vez que você for, né, que for necessário você construir uma nova função a partir de uma função afim que foi dada, tá? Você, para descobrir a razão, é suficiente você fazer o produto do coeficiente angular pela razão da PA que já foi dada. Tá bom? Belezinha? Memorizou? Vamos passar para o próximo. A próxima questão já me diz o seguinte, ó. Considere a função afim g dos reais nos reais. Essa função afim ela é definida por g de x igual a 3x menos 1, tá? E eu preciso agora, né, dar o resultado dessa soma aqui. Olha, perceba que eu estou calculando g de 1 com g do 2, com o g do 3 e assim sucessivamente até lá o g de 20, tá bom? Então, o que a gente já observa aqui olhando para essa função? Lembra que existe uma relação, tá, entre função afim e PA. Você já sabe disso. E aqui eu tenho uma soma de termos de uma possível PA. O que eu faço aqui? No caso, né, eu preciso, né, fazer essa associação, como eu disse para você, que existe essa relação entre PA e afim, e aqui eu preciso apenas calcular a soma dos 20 termos, tá? E para que eu consiga fazer essa soma, eu tenho que achar, né, no caso, dizer quem é o 20º termo. Ora, para eu calcular o 20º termo, eu vou usar o termo geral, não é isso? Então, eu tenho A1, que eu preciso também identificar, né? A1 é G de 1, ou seja, 3 vezes 1 mais 1, ou seja, 3 mais 1, 4. Identifiquei o primeiro termo. Lembra que a fórmula da soma é o primeiro mais o último. Então, estou identificando A1 e preciso identificar o último, que no caso é o A20. Como é que eu acho A20? Eu calculo o G de 20. Como é que eu calculo o G de 20? Lá na lei, eu vou substituir, no caso, o X pelo 20, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes o 20 mais 1. Gente, aqui, ó, multiplicação deu 60, 60 mais 1, 61. Pronto. Já sei o primeiro termo, já sei o último termo e agora eu já vou, né, direto substituir na minha fórmula da soma dos termos dessa PA. Como ela é dada de forma geral, Sn igual a 1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Aqui, o meu N vale 20. Então, eu estou calculando S20 igual a A1 mais A20, tudo isso vezes 20 dividido por 2. Ó, 20 dividido por 2, isso dá 10, tá? Então, aqui a gente já vai, né? Quando for fazer os cálculos, já substituindo aqui o 4 mais o 61, acabamos de identificar esses dois valores certinho. Então, eu tenho, ó, 20 vezes 2, aqui já reduzi a minha continha, já botei o 10. Então, eu tenho 65 vezes 10, ou seja, no nosso caso aqui, a soma dos 20 termos daquela PA lá, né, que está associada à função afim, ela vai corresponder ao total de 650. Belezinha? Acredito eu que aqui, né, o raciocínio, né, dado o nosso estudo, acredito eu que você já está craque, já está fera.
né? Porque já está conseguindo fazer a relação entre a progressão aritmética e a função afim, já está entendendo, né, que o termo geral da função afim, ele pode ser utilizado, tá? Como o próprio termo geral da PA, acaba que a gente vai fazer essa associação muito direta, muito prática. A gente fala de termo geral é de PA. Está falando de lei de formação? Lei de formação é para qualquer função, no nosso caso aqui, na função afim. Então, existe a relação entre essas duas coisas. Termo geral de PA, lei de formação da função afim. E acaba que elas se correlacionam, né, inclusive na construção gráfica. Você viu isso aí em aulas anteriores, tá bom? Passemos agora para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos o seguinte enunciado, acompanha comigo. A função f de x igual a 2x mais 4, ela determina os termos de uma PA a partir dessa PA aqui, ó. Menos 1, 2, 5, 8, 11. Perceba aqui que eu tenho uma PA finita, tá? Quanto a essa nova PA, determine seus termos e sua razão. A razão, né, acredito eu que você, né, já deve estar lembrando, né, a partir da primeira questão que nós fizemos, que já dá até para dizer a razão. Mas a questão me pediu não somente a razão da nova PA, me pediu também os termos dela, já que é uma PA, né, de uma quantidade pequena de termos. No caso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos apenas. Então, né, vai ser possível nós identificarmos todos esses termos e nós não vamos levar um tempo grande para isso, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer, né, para determinar os termos da nova PA? Perceba que lá no lugar do x, eu vou substituir por cada termo da PA antiga. No caso, eu vou fazer o f do menos 1, que é o primeiro termo da nova PA, e isso vai ser identificado quando eu fizer o cálculo. 2 vezes menos 1 mais 4, tá? Ou seja, menos 2 mais 4, ou seja, o primeiro termo da nova PA vale 2, certo? Guarda ele. Próximo termo é o f do 2, tá? Então, eu estou fazendo 2 vezes 2 mais 4, ou seja, 4 mais 4, significa dizer que o segundo termo da nova PA vale 8. Próximo termo, f de 5. Ó, 5 é o terceiro termo da PA que foi dada, tá? Então, 2 vezes 5 mais 4, 10 mais 4, 14. Então, na nova PA, o terceiro termo vale 14. Próximo, f de 8. 2 vezes 8 mais 4. 2 vezes 8 dá 16. E 16 mais 4 tem como resposta o 20. Pronto. Façamos agora o cálculo para o último termo, no caso, f de 11. 2 vezes 11 mais 4, 22 mais 4, ou seja, 26. Bom, perceba que aqui, né, nós já calculamos para todos os termos da PA antiga. E isso aqui gerou uma nova PA para a gente, e essa nova PA tem os seguintes termos. 2, 8, 14, 20 e 26. Perceba que aqui, né, já dá para a gente pegar dois termos consecutivos e calcular a razão, tá bom? Então, nesse caso, quaisquer dois termos, tá? Estou pegando aqui, ó, o primeiro e o segundo. Então, eu vou fazer 8 menos 2, e isso tem como resposta quem? No caso, né, o 6, tá bom? Só que aqui eu novamente chamo a tua atenção, tá? Que a razão dessa nova PA, ela também pode ser calculada. Lembra que eu disse para você lá atrás que eu já nem precisaria, né, calcular esses termos, porque eu já sei como é que calcula, né, a partir das informações dadas. Então, é o produto entre o coeficiente angular da função afim, que no caso vale 2, e a razão da PA anterior. Ou seja, ó, estou mostrando para você as duas formas. A partir dessa PA, eu estou fazendo A2 menos A1, tá? Da PA anterior, a razão vale 3, tá? E significa dizer que o 2 vezes o 3 deu 6. Mas eu podia também fazer o 8 menos 2, como eu disse para você, tá? Então, digo e repito, aqui você tem várias formas, tá, de identificar o resultado a partir, né, dessa interligação, dessa relação que existe entre PA e função afim, tá bom? Aqui nessa questão, nós só, né, continuamos o cálculo porque foi necessário dizer a nova progressão aritmética. Se ele simplesmente me perguntasse o termo, esse cálculo não seria necessário, né? Se ele simplesmente me perguntasse esse termo, que no caso é a razão, tá bom, gente? Então,
A razão da nossa nova PA vale 6 e você já entendeu que eu posso identificar ela tanto a partir da construção da nova PA, quanto pelo produto entre o coeficiente angular da função afim e a razão da PA anterior, tá bom? Isso aqui é regra. Bota uma OBS aí no teu material, tá? E já deixa claro que quando você tem uma nova PA que é construída a partir de uma PA anterior e uma função afindada, a razão ela é obtida fazendo o produto entre o coeficiente angular e a razão da função anterior, da função da progressão anterior, no caso da PA, tá bom? Dito isso, né, vamos passar agora para a questão de número 4. Na questão de número 4, perceba que o objetivo é calcular o valor de A, aquele A, ou seja, o coeficiente angular, tá bom? Para o qual a função f de x igual a x mais 1, ela determina uma PA de razão 12 a partir dessa PA aqui que foi dada. Menos 1, 3, 7, 11, 15 e assim sucessivamente, tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? O que a gente precisa calcular aqui? O valor de A, sendo que aquela função determina uma PA de razão 12 a partir daquela, tá? Então, existe uma nova PA aí, que já tem até, inclusive, a razão sendo dada, tá bom? Então, o que a gente precisa entender aqui? Vamos ler em conjunto para que fique claro para você, tá? A razão da nova PA, né, ela é determinada por uma função afim, que é igual, né, ao produto entre o coeficiente angular, lembra que eu já disse isso para você, e a razão da PA anterior. Ora, se eu já sei que a razão da nova PA tem essa característica e já foi dado, né, que eu preciso identificar justamente esse coeficiente angular, gente, acompanha comigo. Como é que eu calculo a PA, a razão da PA inicial? Estou fazendo, né, A2 menos A1, ou seja, 3 menos 1. Aqui tem jogo de sinais, né, você sabe. Esse jogo de sinais vai ficar 3 mais 1 e tem como resposta o 4. Perceba que ele já deu, né, a razão. Então, o que eu vou fazer agora? A razão dessa nova PA vale 12, mas ela é o coeficiente angular vezes a razão da PA anterior, não foi isso? Então, olha só, A vezes 4 é igual a 12. Para eu achar o valor de A, agora ficou super fácil, né? Por quê? Porque basta eu fazer A igual a 12 dividido por 4, ou seja, o meu A vale 3. Pronto. Não era isso que a questão me pedia? A questão não me informava, né, que eu tinha que dizer o valor de A de acordo que obedecesse a todas essas características? Pois pronto. Era para dizer valor de A foi informado. Questão finalizada, tá bom? Passemos agora para mais uma questão. O enunciado dela diz o seguinte: escreva a lei da função afim que determina a PA, essa PA aqui, menos 1, 5, 11, 17, 23, a partir da PA, menos 2, 0, 2, 4, 6. Perceba que agora que eu já tenho as duas PAs, eu preciso dizer a função que faz essa associação, né? Que eu tenho uma PA antiga, tenho uma PA nova e ela foi gerada a partir de uma função afim, certo? Ó, afirmado isso na questão. Como é que eu digo isso, gente? Bom, preciso, né, da razão da PA inicial. No caso aqui, para a gente fazer essa diferença, quando eu falar RI, I de PA inicial, tá bom? Então, para calcular a razão da PA inicial, eu estou fazendo A2 menos A1, ou seja, 0 menos 2, e isso tem como resposta o 2. Guarda. Preciso também da razão da nova PA. Como é que eu encontro? Ó, o N é da nova, tá? Rn vai ser A2 menos A1, ou seja, 5 menos 1, fazendo o joguinho de sinais, eu tenho como resposta 5 mais 1, que dá 6. Já tenho as duas razões, da PA antiga e da PA nova, tá? E, obviamente, eu tenho uma função afim genérica que relaciona elas duas. Não foi assim que a gente aprendeu? Óbvio. Então, vamos lá. F de x vai ser ax mais b, que é padrão para a função afim. Lembra que existe uma relação, né? Eu vou pegar o coeficiente angular, vou multiplicar pela razão da PA anterior e vou descobrir a razão da PA nova. Então, eu tenho que 2 vezes A vai dar 6, A vai ser 6 dividido por 2, portanto, A tem como resposta o 3. Se eu já descobri o valor de A, então eu já pego aqui, ó,
f do menos 2, que dá menos 1, faça a substituição. Menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 2 mais b. Aqui, né, estou fazendo a multiplicação, ficou negativo, vai mudar de membro, ou seja, menos 1 mais 6, nosso b vale 5. O que é que ele pediu? A lei da função. Escrevendo a lei da função, então, eu tenho y igual a 3x menos 5. Então, espero que vocês tenham aprendido, tá? Compreendido todo o passo a passo da resolução. Um beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!